Pensa só, como é que uma única palavra pode definir o rumo de uma luta inteira por sobrevivência e por direitos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história que mostra exatamente isso. Uma história sobre como a linguagem não só descreve o mundo, ela na verdade ajuda a construir o mundo. E a grande questão é essa aí: invasão ou ocupação? À primeira vista, pode até parecer que é a mesma coisa, né? Mas, olha, no Brasil dos anos 70 e 80, essas duas palavras eram como água e óleo. Elas representavam dois lados de uma briga imensa, um conflito social gigante sobre quem tem ou não o direito de viver na cidade. Ok, vamos entender isso melhor. De um lado, a palavra invasão. E nossa, ela vem carregada, né? Carregada de um peso enorme. Crime, bagunça, ilegalidade, preconceito. Já do outro lado, a gente tem ocupação, e essa palavra vira o jogo completamente. A mesma ação passa a ser vista como um ato político, sabe? Uma ação organizada para buscar dignidade, para reivindicar um direito. No fim das contas, a escolha da palavra decidia quem era o herói e quem era o vilão da história. Tá, mas como é que essa guerra de palavras começou? Porque, claro, ela não surgiu do vácuo, né? Pra gente entender de verdade o que estava acontecendo, a gente precisa dar um passo pra trás, voltar no tempo e olhar pra crise que era o pano de fundo de tudo isso. Olha, os anos 70 e 80 no Brasil, aquilo foi uma verdadeira tempestade perfeita. A gente está falando de uma crise econômica pesadíssima, inflação que não parava de subir, desemprego em massa e, para completar, um monte de gente saindo do campo e indo para a cidade. Nesse cenário, para milhões e milhões de famílias, a ideia de comprar uma casa, de ter um teto no mercado formal, isso simplesmente virou pó, deixou de ser uma possibilidade. E esse número aqui ajuda a gente a ter uma noção do tamanho do problema. Pensa só, em cidades como Vitória, lá no Espírito Santo, mais da metade de toda a população vivia na pobreza. Imagina a pressão, o desespero dessa gente toda por um lugar para chamar de seu. Agora, o que é super interessante aqui é que isso não era só uma história de gente sendo deixada para trás. Sabe como a historiadora Maria da Penha Siqueira explica? Era também uma escolha muito calculada. Essa luta arriscada por um pedaço de terra era, na verdade, um investimento num futuro melhor. Era uma aposta para ficar mais perto das oportunidades, dos serviços que a cidade oferecia. E foi bem no meio dessa luta toda que um ator social muito poderoso entrou em campo. Um aliado que para muita gente foi uma surpresa e que deu um apoio fundamental para os movimentos por moradia, a Igreja Católica. Essa linha do tempo aqui mostra uma transformação incrível. A gente vê a Igreja Católica mudando de uma postura, digamos, mais assistencialista para se tornar uma defensora ferrenha da justiça social. A criação da Pastoral de Favelas, por exemplo, e a publicação de documentos como o Solo Urbano e a Ação Pastoral foram divisores de água. Eles deram uma base tanto religiosa quanto política para essa luta por moradia. E essa fala da Maria Clara da Silva, que era uma líder do movimento, é muito forte. Ela resume essa mudança de um jeito visceral. A igreja não estava mais só do lado dos grandes fazendeiros, dos poderosos. Ela começou a dar as ferramentas, sabe, a dar uma linguagem e uma justificativa moral para que as pessoas comuns pudessem lutar pelos seus próprios direitos. E tudo isso nos traz de volta para o coração da nossa análise de hoje, essa batalha direta entre as palavras invasão e ocupação. Então, vamos lá. Invasão. Essa era a palavra de escolha do governo, da maior parte da mídia, dos donos de terra, e o objetivo era claríssimo. Era criar uma imagem de crime, de bagunça, de caos. Para quê? Para justificar a repressão policial e, claro, para fazer com que a população não apoiasse o movimento. Era uma verdadeira arma feita de palavras. Mas em resposta a isso, os movimentos sociais e seus aliados, como a própria igreja, contra-atacaram com outra palavra: ocupação. E essa palavra mudou a história toda. A ação já não era mais vista como pegar o que não é seu. Passou a ser sobre reivindicar um direito fundamental em terras que estavam lá, paradas, sem cumprir nenhuma função social. Foi uma afirmação de cidadania muito, muito poderosa. Essa tabela aqui resume o campo de batalha perfeitamente. Dá uma olhada. De um lado, quem usava o termo invasão queria criminalizar. A mensagem era de ameaça, de desordem. Do outro lado, quem usava a ocupação queria legitimar, mobilizar. A mensagem era de cidadania, de direitos. Era uma luta, gente, travada não com armas, mas com palavras. E cada palavra carregava um projeto político inteiro. E o mais impressionante de tudo isso é que essa guerra de palavras não ficou só num discurso, não. Ela teve consequências reais, concretas e que duram até hoje. Vamos ver agora como essa mudança de linguagem acabou abrindo o caminho para uma verdadeira revolução nas leis do país.
Essa fala do Marcos Landa, um dos líderes do movimento, descreve um momento chave, um ponto de virada. As lutas, que antes aconteciam cada uma no seu canto, de forma isolada, começaram a se conectar. As pessoas perceberam que a briga delas era a mesma em todo o país, e ao unificar o discurso, usando a mesma linguagem de ocupação e de direito, elas ganharam uma força que nunca tinham tido antes. E o resultado dessa união foi esse caminho aqui, olha só que incrível. Primeiro, a unificação, as pessoas se reconhecendo. Depois, a organização, com a criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana. A partir daí, veio a ação política para influenciar a nova Constituição. E o resultado? A vitória. A moradia foi finalmente reconhecida como um direito social na Constituição de 1988. Uma conquista histórica. E o Alcir Matos, da União Nacional por Moradia Popular, deixa bem claro o peso dessa conquista. Ter a palavra moradia escrita lá na Constituição deu um respaldo muito grande para o movimento. Virou uma ferramenta jurídica, uma base sólida para continuar brigando para que esse direito saísse do papel e virasse realidade. E todo esse processo, essa transformação da linguagem e da política, deixou um legado muito forte. A criação de movimentos nacionais, organizados e poderosos. Nomes como MST, o NMP, MTST, todos eles surgiram ou se fortaleceram nesse contexto e até hoje são peças-chave na luta por terra e por moradia no Brasil. Isso tudo nos deixa com uma provocação para a gente pensar. A história dessa briga entre invasão e ocupação mostra, com todas as letras, que as palavras têm um poder gigantesco. Elas não são neutras. Elas podem ser usadas para oprimir, mas também para libertar. Então fica a pergunta: que palavras poderosas estão moldando os debates e as lutas no mundo hoje ao nosso redor?